Boa noite. Esperar a galera entrar. Boa noite para quem tá entrando. Oi, Miriam. Oi, Carol. Oi. A Laiane, Thalita. Galerona entrando. Vou esperar mais um pouquinho. Boa noite. Super boa noite para vocês. Queria que vocês me informassem sobre o áudio, sobre a imagem, se tá ok. Obrigada, Maria. Hoje eu postei um story falando sobre o grupo do canal, na verdade, né? Do Telegram, vocês viram? Várias pessoas já me pediram, me perguntavam, na verdade, sobre o grupo do Telegram, e hoje de manhã eu fiz. Ainda postei, tem pouquinhas coisas, mas acho bacana. Hoje a gente vai fazer aquela live bate-papo com as perguntas que eu deixei para vocês fazerem. Ficou um tempão, então acumularam bastante pergunta. Como sempre, eu vou selecionando, tá bom? Aquelas que eu consigo responder mais amplo, assim, sabe? Porque se eu for de pouquinho em pouquinho, tem perguntas que eu não consigo falar tanta coisa. E por isso que às vezes eu deixo de responder uma ou outra. Obrigada. Fazia um tempinho que eu não vinha com live aqui, né? Semana passada eu fiz uma live, não sei se alguém participou. No dia eu vi uma galera lá conhecida no Instagram dos dois advogados, que a gente falou sobre ansiedade. E tinha uma galerinha aqui do meu Instagram lá, e foi bem bacana o bate-papo, valeu muito a pena. Inclusive, eu postei no YouTube a live, depois vocês dão uma olhadinha lá. Será que podemos começar com as perguntas e as respostas? O que vocês acham? Vocês são da onde? Tem alguém do Mato Grosso, daqui de Sinop, me assistindo? A gente tem um fuso, né? Quem tá no fuso de Brasília, agora são 6h20. Aqui pra mim ainda são 5h20. A gente tem uma diferença, um fusozinho. Alagoas, Rio de Janeiro, Goiânia. Tenho paciente em todos esses estados. Adoro atender vocês. Ah lá, Barcelona. Barcelona não tenho nenhum paciente ainda. Muito bom, gente. Ah lá, tá vendo? A gente tem essa diferença de fuso, mas super tranquilo para todos nós, né? Principalmente para vocês que quem quem tava trabalhando já saiu, e aí facilita bastante. Vamos começar com as perguntas. Vou abrir aqui, tá bom? Ó, vamos começar sobre essas questões bem... Eu acho, assim, que algumas respostas, elas são bem delicadas. Quando eu trabalho aqui no consultório com questão de divórcio, questão de divorciar, o que eu acho, o que eu não acho, será que eu concordo? Eu acho que a gente precisa de um contexto, eu preciso saber do contexto, né? Eu seria muito negligente em simplesmente, no espaço de perguntinhas de poucas palavras, eu responder algo com certeza absoluta e vocês fazerem. Então eu prezo muito com o cuidado nas minhas respostas, porque eu não sei do contexto, não convivo com vocês, e um casamento, uma relação, precisa de muito cuidado, precisa de um olhar muito carinhoso, né, para qualquer resposta, porque senão a gente pode acabar com uma família
por uma bobeira que talvez a gente poderia tentar resgatar esse relacionamento. Então, eu prezo sim por esse cuidado em todas as minhas respostas. Vocês tentem sempre avaliar o contexto em que vocês estão vivendo, que infelizmente nessas perguntas eu não consigo saber, tá? Então, aqui no consultório, vou dar só um exemplo, às vezes a gente demora meses ou até mesmo mais de ano pra gente poder ter uma decisão de um divórcio ou não, porque não é uma coisa fácil e como essa pergunta aqui, pode ter um arrependimento, né? E se a outra pessoa depois não quiser voltar? Então lembre-se que embora eu ajude muito vocês com essas minhas respostas, preste atenção no contexto em que vocês estão vivendo, tá bom? Meu esposo pediu o divórcio, nos separamos e agora quer voltar. Isso faz um mês. Eu acho que eu não vivo na ilusão de que todo casamento é para sempre, né? Muito pelo contrário, principalmente quando existem casamentos, relações tóxicas, relações abusivas, ou que a pessoa simplesmente não tá feliz, que não tem mais tesão pela outra pessoa. Então, eu não vivo nessa ilusão, né? Desse amor lindo, dessa Alice no País das Maravilhas. O que eu acho que você tem que pensar? Na vida que vocês tinham antes. Por que vocês chegaram a um divórcio? Eu acredito que para chegar a um divórcio não estava tudo tão bacana assim, né? Será que com essa volta, com essa possível volta, tem como ter mudanças? Será que as duas pessoas, tanto você quanto ele, existe possibilidade de querer mudar? Porque de haver mudanças a gente sabe que vai ter, mas e de querer? Os dois vão estar abertos para isso? Você abrir mão de algumas coisas e ele abrir mão de outras que não te agradam? Inclusive, da gente aceitar que às vezes alguns defeitos do outro vão ficar por ali. Por quê? Porque o outro veio de uma outra história, de uma outra educação, tem um histórico de vida, experiências, traumas totalmente diferente do nosso. Então, nas relações, uma das coisas bem bacanas assim é a tolerância, é o olhar para o outro e entender que ele não pode ser, eu não posso controlar ele não pode ser o que eu imaginei, o que eu fantasiei, o que eu idealizei. Então eu acho que nessa sua possível tentativa de volta, de aceitar ou não, você deve pensar isso. Vão haver mudanças, a gente vai, os dois ali, nós vamos querer encarar essas mudanças, porque mudar não é fácil. A gente sai da zona de conforto, a gente abre mão de hábitos, de manias. Então, se houver, sim, com certeza, encare essa volta. Tenta dar uma segunda chance, se valer a pena. Agora, dependendo do motivo que vocês já chegaram no divórcio, eu acho que talvez é ficar dando um murro em ponta de faca, tá bom? Por isso que eu falo do contexto. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Eu prezo, eu cuido, eu protejo os relacionamentos muito, tá bom? Porque eu sei que se relacionar não é fácil, exige muito de nós, né, dos dois, por isso que, né, dos dois. E a gente tem que ter tolerância, abrir mão de algumas coisas. Então, assim, eu protejo muito. Só que eu sei que chega um momento que realmente não tem como. Não é saudável, não está saudável para ambos. Então, talvez seja melhor encarar mesmo esse divórcio. Show de bola? Me falem do áudio, da imagem. Vou salvar a live, tá? Se tudo der certo. Se tudo der certo, não vai dar certo, né? Que tiveram algumas vezes que eu errei na hora de encerrar. Me perguntaram quantos minutos eu vou ficar ao vivo. Eu sempre fico uns 45 minutos. Eu creio que eu vou ficar até umas 6 horas, tá bom? Porque eu tenho o meu terceiro turno em casa, o senhor Henrico. Vamos para uma próxima pergunta.
sobre traição e ser amante. Eu acho que é de cada um, né? O perdoar uma traição, voltar com a pessoa, né? Aceitar que vocês podem recomeçar depois dessa traição. E eu acredito que sim, há recomeços muito bacanas depois de uma traição, desde que os dois queiram, né? Desde que os dois queiram mudar. E sobre aceitar ser amante, eu sempre falo assim, é saber o barco que está entrando, né? Não adianta, depois que estiver lá no meio do mar, a gente falar, porra, por que eu não peguei um outro barco melhor, mais seguro, em que eu sou valorizada, em que eu tô em primeiro lugar, em que eu não sou tratada como amante, em que eu não tenho que falar escondido quando a outra pessoa não tá. Então, quando a gente entra nesse barco, sabendo dessas possibilidades de navegar nessas profundidades com um barquinho que talvez não seja tão seguro, lá no meio eu vou ter que me virar nos 30. Então, isso que a gente tem que pensar. E não só da escolha em ser amante, né? São todas as nossas escolhas da vida. Autorresponsabilidade, lembrem sempre, somos responsáveis por nós. As outras pessoas, elas podem fazer e desfazer. Se eu não permitir, não vai me alcançar, não vai me afetar. Então, essa questão de ser amante, eu acho que tem que ser avaliado. Talvez exista um tesão rolando, até mesmo um carinho, um afeto, uma paixão. Talvez você já esteja apaixonado ou ele esteja apaixonado. Mas lá na frente, vai valer a pena? Vai valer a pena se entregar? Ou vai valer a pena abrir mão da sua família para viver esse relacionamento que talvez seja extremamente inconstante ou passageiro? As nossas escolhas, elas não vão interferir só no momento. Muito pelo contrário. As nossas escolhas, elas têm consequências aí muito prolongadas, tá? E é isso que você tem que prestar atenção. Mas essa é a minha opinião. Acho que há sim recomeços muito bacanas depois de uma traição. Acho sim. Conheço relacionamentos que depois disso se reergueram, porque os dois conseguiram se entender o porquê aconteceu a traição e o que eles precisariam mudar para que não houvesse mais dentro do relacionamento. Tá bom? Vamos para uma próxima pergunta. Adoro essas. Hoje vontade de fazer outra live só falando sobre isso. Qual dica você daria para alguém que pretende cursar psicologia? Gosta de mexer com gente? Gosta de cuidar? Gosta de se envolver? Gosta de proteger o outro? Entre firme no curso de psicologia. Eu acho que uma coisa que a gente tem que saber muito, que ser psicólogo vai muito além dos 5 anos de faculdade, dos estágios e daquela monte de teoria que a gente aprende. Eu tenho a minha profissão, eu sou muito humana aqui dentro, né? E vocês podem ter certeza que toda a minha relação aqui, né, nas 2 poltronas e também no online, toda a minha relação eu coloco em primeiro lugar o ser humano que está na minha frente, eu como ser humano que também tenho os meus limites e o vínculo que a gente precisa criar. E o não julgar. Por mais que a outra pessoa venha com algo que você não faria nunca ou que você não aceitaria nunca, não julgue, porque o histórico dessa outra pessoa é totalmente diferente do seu. Totalmente diferente do seu. Ela passou por outras coisas, outros obstáculos, outras situações e talvez foi dessa forma que ela se protegeu, agindo daquele jeito. Então não julgue. Eu aprendi muito e não foi na faculdade, foi na prática a não julgar as pessoas. Eu amo, acho que é um curso do futuro. Nenhuma máquina, nada, nenhum robô vai substituir o vínculo humano-humano, o que a gente tem dentro de uma terapia, o que a gente cria, o pós-terapia, o acompanhamento, o saber que tem uma pessoa que está contando comigo e a outra pessoa que vai comemorar comigo as minhas conquistas. Então, eu acredito sim na minha profissão, acho ela linda
E acho que cada vez mais, do jeito que nós estamos indo, vai ser preciso, né? A terapia não é luxo. Ser psicólogo, ter um psicólogo não é luxo, tá bom? Então, quem tá pensando em fazer a terapia, o curso de psicologia, mande ver, eu amo, tá bom? Eu fiz na PUC, em Curitiba, no campus ali de Curitiba mesmo, os meus 5 anos, e foi fantástico. Indico para qualquer um que possa fazer. Existem faculdades, outras ótimas, excelentes e melhores, mas eu amei fazer lá, tá bom? Vamos para uma próxima pergunta, tá bom? Quem tá me perguntando sobre quantos anos demora fazer psicologia, a minha eram 5 anos. Eu acho que a grande maioria, ou todas, são 5 anos, tá bom? Quando a pessoa custa a aceitar o fim do relacionamento. Cada um tem um time, cada um tem um tempo, né? Por que a gente não aceita o fim de um relacionamento? É porque pega a gente é muito imprevisto, pega a gente de supetão, é um susto muito grande, principalmente, né, para outra pessoa. Então, eu acho que se você está no lugar, pelo que eu entendi na sua pergunta, de que foi quem quis esse término do relacionamento, vai com tolerância. Lembra que por mais que você hoje não tenha amor, não tenha admiração, não tenha sentimento, vocês estiveram um tempo junto e esse tempo foi bacana, né? Ele foi bacana para você, vocês viveram momentos ali legais. Então, assim, vamos ter tolerância. Não tô falando pra você ficar com ele, pra você fingir que nada tá acontecendo. Não estou falando isso. Mas é só respeitar o time do outro e ir mostrando pra ele que não adianta você ficar por dó, que não adianta você ficar pra agradá-lo, porque vai ser muito pior pra ele viver uma relação assim do que ele aos pouquinhos ir enfrentando e deixando esse término, essa dor do término, esse luto ir diluindo, tá? Mas tenha tolerância, lembra que o outro é o outro e ele sofre de uma maneira diferente de você, tá? Só que tudo isso que eu tô falando não quer dizer que você tem que ficar fingindo que existe sentimento ou apoiando algum sentimento dele em relação a você, que às vezes isso é bom para o nosso ego. Muito pelo contrário, é deixar ele ciente, né, do que está acontecendo com você, dos seus sentimentos, e que com certeza, para os dois, o melhor é o término, tá bom? Vou partir para uma outra pergunta agora. Olha essa pergunta. Devo ou não voltar ao meu ex depois de tantas traições e mancadas? O que mais me pega nessa pergunta não é traição e mancada, não são essas duas palavras, mas são de tantas traições. Isso quer dizer que não foi só uma, foram várias. E a mesma coisa que eu falei naquela primeira pergunta, né? Será que ele vai mudar? Se você voltar, ele vai mudar? Ele tá demonstrando que ele quer mudar, né? E outra coisa, antes dele mudar, o que leva esse cara a trair? É algo que ele tá insatisfeito na vida dele ou só na relação de vocês? Para ele, você não é o bastante, né? Para ele, você não satisfaz, o que isso é normal, né? Quantas pessoas podem achar que você é o bastante ou muito mais do que ela imaginava e sonhava e poderia ter, e outras acham que não, tá? Então, talvez seja isso. E se por acaso for que você não é bastante, eu acho que você não deve voltar jamais, porque você tem total as suas características positivas, o seu jeito bacana de ser,
que não conquista ele, você pode ter certeza que vai conquistar muitas outras pessoas. E para que é que a gente vai ficar num relacionamento em que a pessoa deixou claro que eu ali ou eu não ali, tanto faz, tanto fez? Para que a gente vai se colocar num espaço desse? Para que a gente vai se destroçar inteiro para poder caber nisso aí, né? Que a gente só tem como agradecimento traições, mancadas, humilhações, xingamentos. Para quê? Para quê? Então, de tantas, eu falaria que você não deveria voltar. Porque você querer que ele mude é uma coisa, ele querer mudar é totalmente diferente. Talvez ele não esteja no momento de mudanças na vida dele, e talvez você, com essa pergunta que você está vendo que não está legal, seja o seu momento de mudança. Seja o momento de você parar por aí, né? Vendo tudo isso acontecer na sua vida, dar um 360 e ir por outro caminho. Lembre-se, o que a gente quer, os nossos objetivos, os nossos passos precisam condizer com isso. Não adianta eu querer um bom relacionamento, né? E estar com alguém que já disse com todas as letras que eu não sou o bastante, que tá comigo só por que me trai, que olha para as mulheres quando eu tô do lado, que conversa com outras, com as ex e as pretendentes e tudo mais. Então, nessa sua pergunta, eu não voltaria, tá bom? Só se esse rapaz mostrar pra você que vai mudar bastante. O bastante para poder te fazer feliz e não só para viver um relacionamento que é conveniente para ele. Próxima pergunta. Sobre término de relacionamento, respondo várias assim e gosto de ajudar vocês bastante. Terminei um relacionamento tem 6 meses e ainda choro por ele. Como se libertar? Calma. 6 meses, eu falo muito assim, tá no prazo, né? Cada um tem seu tempinho, cada um tem seu time. A gente fala muito que o período de luto, né, de um término de um relacionamento, pra gente se recuperar, se reerguer, realmente estar bem, falar, nossa, me livrei, é mais ou menos de 1 ano, tá bom? A gente tem esse prazinho. Uns vão mais, outros vão menos, cada um de um jeito, a gente não pode se comparar. O que eu tenho pra te falar? Esquecer, você não vai esquecer, porque você não tem nenhum problema de memória, não vai sofrer nenhum acidente, se Deus quiser. Da mesma forma que os meus ex, eu lembro. Se eu for lembrar, foi fulano, ciclano, tal. Só que o que vai acontecendo? A pessoa vai se tornando menos importante. E outras pessoas, outras coisas, novas situações vão começando a ser mais atraentes para nós. Elas vão começando a ser mais importantes. E assim essa pessoa vai se diluindo, vai ficando no lugar dela que é no passado, tá bom? Só que isso não é da noite pro dia. A gente não anoitece e nem amanhece assim, muito pelo contrário. Isso são passos que nós vamos dando. Então, é muito importante a gente não ficar se sabotando. Qual que é uma autossabotagem que, poxa, acaba com a gente? Ficar stalkeando, ficar fuçando na vida da pessoa, virar detetive da vida da pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, com quem ela tá, ficar tentando stalkear a vida dos amigos dessa pessoa para poder ver fotos dessa pessoa, saber se a pessoa curtiu, descurtiu, quem ela adicionou, viver a vida da pessoa, ao invés de estar vivendo a sua vida para se recuperar, para se reerguer, para poder pôr coisas e pessoas novas na sua vida. Lembra que antes dele você tinha uma vida muito bacana, você pode ter certeza. E que aos pouquinhos ela vai voltar, tá? Só que não se cobre. Não ache que você deveria assim, tchau, puf, acabou, nem lembro que ele existe, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer com você, e eu nunca vi alguém que ficou assim. Eu nunca vi isso. Eu acho que isso não faz parte da realidade humana. Muitas vezes, nessas perguntas que vocês me fazem, eu tenho a impressão de que o nosso objetivo,
a nossa necessidade é ser blindado à prova de bala. Só que nunca vai ser. Nós nunca seremos assim. Isso não faz parte, isso não é real na nossa vida. Nós somos vulneráveis, nós sofremos, nós ficamos tristes, chateados, magoados, putos, com raiva, sacanagem da pessoa. Às vezes aquilo não é no dia que passa, às vezes é no outro, às vezes precisa de um pouco mais. E a gente precisa aceitar isso aí. A gente precisa aceitar que eu não sou uma máquina, que eu não sou um iPhone, um celular, sei lá, qualquer um que eu mando foto, o outro recebe, que eu faço download, eu baixei a foto, que eu mandei o e-mail e chegou. Não é assim. Não somos assim, tá bom? Então, calma. Faça aos pouquinhos. Não queira fazer tudo de uma vez, porque não tem como. Arrume um pouquinho num dia, arrume um pouquinho no outro dia. No outro dia, se não quiser, ok, dá um tempinho. Quando você for ver, a sua casa inteira está arrumada e você foi de pouquinho em pouquinho, tá? E é isso que você tem que fazer por você. Daqui a pouco você se liberta desse sofrimento e dessa sensação que essa pessoa nunca vai sair da sua vida, que você nunca vai conseguir olhar para uma outra pessoa com admiração. Porque talvez nesse momento você tá aquele momento que a gente compara. Ah, mas essa pessoa que eu tô conhecendo não tem o que o fulano tinha. Ah, mas a voz desse não é igual do fulano. Ah, mas o perfume é diferente. A barra da calça desse ele não usa como fulano. Não. E também não dobra a manga da camisa como ele. Ah, então não serve. Não serve. Não serve. O cabelo dele tem fios a mais espetados do que o fulano. Não serve. Então você tá nesse período. E esse período já acaba, tá bom? Você pode ter certeza que já acaba. Só que você precisa se ajudar. E se ajudar não é colocar essa responsabilidade na mão do outro, nem dele, tá bom? E nem de ninguém. É sua responsabilidade, tá? Fazer por você. Aproveitar esse momento em que você tá sozinha e pôr em dia muita coisa que você deixou para trás por causa do seu relacionamento, coisas que você pode fazer sozinha, metas e objetivos, sonhos que você deixou para trás, tá bom? Então fique calma que já você vai se libertar. Dê os passos certinhos para essa libertação que ela vai acontecer. Às vezes eu demoro um pouquinho para pôr pergunta, porque às vezes são perguntas com respostas todas iguais. E aí eu vou dando uma aqui até achar uma diferente, tá bom? E tem pessoas que mandam mais de uma também, e aí eu fico um pouco perdida até entender aonde começou. Essa daqui nunca me fizeram, muito bacana. Qual a minha opinião, né? Qual a sua opinião sobre os florais de Bach? Existem vários tipos de terapias alternativas, existem várias dessas convencionais também, como a minha, né? Existem várias coisas que ajudam a gente. Mas eu acho que nada ajuda a gente, nem eu ajudo você, ou que sei lá quem for, se a pessoa não quiser se ajudar. Não existe mágica, não existe um remédio que eu tome, nem um floral, nem nada que pum, acabou se eu não tiver as mudanças. Nem mesmo remédio psiquiátrico, que a gente sabe que são remédios fortes, controlados, tá? Não. Eu falo sempre que um remédio ou floral é como se fosse um combustível no nosso carro. E esse carro, além de combustível, ele precisa de um piloto. Ele precisa de uma pessoa que esteja no volante. E essa pessoa tem que ser você. Então, assim, acho show de bola, realmente vale a pena o floral. Conheço várias pessoas que tomam, que usam, que fazem essa terapia e profissionais também que atuam. Só que
nem a minha terapia, que não tem o floral, nem o do floral, nem a do remédio controlado, vai transformar a sua vida se você não se tocar que você é o ponto-chave. Ajuda pra caramba, pra caralho, ajuda muito. Tenho pacientes que se eu não tivesse indicado ir para o psiquiatra tivesse com nós, eu tenho certeza que eu não teria chegado onde eu cheguei nos bons resultados. Mas eu sempre deixei bem claro que não adianta a gente achar que a gente vai tomar o remédio e a vida vai mudar, tá bom? Nós não podemos ser fantoches. Nós não podemos ser fantoches dos psicólogos, muito menos achar que os remédios vão fazer isso pela gente, tá? Autorresponsabilidade. E vocês vão perceber que quando a gente entende a necessidade, a importância da autorresponsabilidade, tudo muda, muita coisa muda, tá bom? Mas, resumindo, acho show de bola, tá? Acredito, como eu já disse, conheço pessoas e vale a pena. Tomara que seja bom pra você. Mais uma. Deixa eu ler essa pergunta. Queria saber se é normal a gente namorar alguém sem nenhum sentimento, sem amar, sem sentir sentimentos, né? Sim, é normal. É normal porque muitas pessoas acham que a mudança da vida dela, que a transformação, que a felicidade da vida dela está somente num relacionamento. Que ela precisa ter um relacionamento para ser feliz, enquanto na verdade a gente precisa se reconstruir, se reerguer, ter autoconhecimento, estar bem, para daí ter um relacionamento bacana. E muitas pessoas enfrentam e aceitam relacionamentos agressivos ou relacionamentos frios que você ou outro nitidamente não sente nada, por achar que só sobrevive daquela forma. E não é assim. Não é assim. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem um peso muito maior, né? Além de todos os problemas da vida, estar levando um relacionamento assim. Eu acho que se a gente quiser colocar tudo no lugar, deixar tudo mais tranquilo, não perfeito, porque isso nunca vai acontecer, seria abrir mão de um relacionamento assim, que você não sente nada, tá bom? Pra que estar num relacionamento assim? Como que você vai pra cama com alguém assim? Eu imagino que às vezes você tem até nojo, né? Tipo, não quero, e evita, e foge, e vive fugindo pra um lado e pro outro. Se você tem a possibilidade de estar aberta, de deixar esse espaço para outras coisas, né? Para que ocupar espaço com isso aí que não tá valendo em nada? Tá? Mas sim, é normal e tem muita gente assim. Sobre querer ver o celular do namorado, mas não se achar no direito. Eu também não acho. Não acho que é direito nosso, não acho que é direito do outro olhar o meu celular. E antes disso, o porquê a necessidade de olhar? Eu penso em duas. Ou uma pessoa extremamente insegura, que precisa trabalhar isso, né? Que às vezes o relacionamento ou a pessoa, o parceiro, não dá sinal nenhum de sacanagem, muito pelo contrário, mas a pessoa é tão insegura que ela tem essa necessidade. Ou o relacionamento tá numa bagunça gigantesca que tem a necessidade de olhar um celular do outro. Eu acho, assim, que não é bacana, que é desrespeito, que vira uma bagunça, sabe? Essa necessidade deixa uma bagunça o relacionamento e a gente precisa cuidar. Por que é que eu estou querendo? O que é que eu preciso ajeitar nesse relacionamento que está me fazendo ter essa necessidade? Ou nesse relacionamento ou em mim, ou em mim. Então, assim, eu não acho bacana. Não acho.
Acho que lógico que não é nunca olhar, nunca usar, não é isso, não. Mas eu estou falando dessa necessidade, do fazer com que o outro te deixe olhar, que você passe horas ali vendo, revendo, sendo detetive. Eu acho que a gente perde tempo com isso, tá bom? Então, presta atenção porque dessa necessidade, se é algo dentro de você, ou se esse relacionamento está te fazendo promover esse tipo de sentimento não bacana por causa de alguma atitude da outra pessoa, tá? Essa é minha opinião sobre isso. Algumas pessoas estão me fazendo perguntas nos comentários. Vocês já perceberam que eu não olho, né? Muito difícil, porque eu dou prioridade para quem me mandou as perguntas conforme eu postei, tá bom? Como ter um relacionamento saudável após os filhos? Eu acredito que essa pessoa me mandou essa mensagem. Provavelmente teve filho e o relacionamento esfriou, estão juntos ainda, né? Não é fácil. Eu como uma mãe fresca, né? Fresca de primeira viagem, que meu filho ainda não tem 1 ano. Sei que é difícil, sei que o esgotamento é muito forte, que a gente fica cansadas, né? Pra caramba, que exige muito da gente. Mas o nosso relacionamento, a outra pessoa está ali e a gente precisa olhar para ela assim e saber que aquela outra pessoa me faz bem, ela me faz coisas que eu gosto. E eu preciso me esforçar um pouquinho, porque também daqui a pouco as crianças crescem, vão pro mundo, não demora, né, para isso acontecer. E quem sobra? Nós dois, que acabamos não vivendo nada, ou eu sozinho. Porque o outro se sentiu tão sozinho, abandonado e deixado de lado que talvez nem ele aguente suportar o relacionamento. Então, assim, sei que não é fácil, mas te incentivo a se esforçar um pouquinho. Ou se está tão difícil, talvez procurar uma ajuda profissional, uma terapia de casal, algo assim. Tá bom? Mais uma perguntinha. E outra coisa, pessoal, lógico que a gente não tem o mesmo pique como tinha antes, as coisas mudam, as prioridades, o sentido de vida. Então, precisa fazer momentos, criar momentos, né, para que aconteçam para o casal. Porque os pais se sustentam por causa do filho, é um amor fodástico, assim, surreal, é absurdo, o amor só cresce. Mas o casal não se sustenta. O casal precisa do amor, do afeto, do um ao outro, da química, da parceria, de todo aquele vínculo, tá? A Su, só pra dizer que você é luz e ilumina todos nós. Só queria um horário, vem pra Orlando. A Su, falando em filhos, ela que fez eu comprei algumas coisinhas de lá pro Henrico. Linda. Tenho saudade de falar com ela. Ela é muito divertida. Vamos lá, vou abrir uma outra pergunta. Como viver uma vida bem sozinho? Autoconhecimento, autocompaixão, ter prazer com a própria companhia ou só com a sua companhia. A gente precisa cultivar tudo isso, estando sozinho ou tendo um relacionamento. Saber dar conta do momento sozinho, sabe? Passar aquela noite ou o final de semana. E a gente precisa aprender isso, porque vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque a gente não fica dependente. A gente não queria uma dependência da outra pessoa. Eu dependo da outra pessoa para comer num restaurante bacana, ou pedir uma comida, para tomar um banho longo, para me sentir bem assistindo minha série. Depende, ou só aquele pensamento, poxa, quando ela voltar a gente pode fazer também, vai ser bacana, sabe? Então eu acho que essa independência
vale muito a pena. Só que a gente tem que tomar cuidado, uma questãozinha assim, eu sempre trabalho pra gente não ficar radical, né? Tem a independência, a dependência e no meio disso a interdependência. E eu amo a interdependência e eu acho que é aqui que nós temos que ficar. A dependência gera uma dependência demais, né? Eu não vivo sem, não faço nada sem, não vou ao mercado sem, não pago uma conta sem, não decido sem, não. E a independência exagerada, extrema, radical, ela gera uma frieza muito grande. Uma frieza muito grande de uma indiferença muito grande. Que isso também não é bacana. Não é bacana, ninguém quer ficar num relacionamento com essa indiferença, com essa frieza e tudo tanto faz, tudo foda-se, quer, não quer, vaza, se você piscou direito, vaza, desapega, e eu não concordo muito com isso, tá bom? Então a interdependência, de saber que eu sobrevivo sozinho, que eu dou conta sozinho, mas que é bacana quando você está também, ou quando aquela pessoa ou alguém estiver comigo, vai ser bacana. E eu vou viver coisas que eu não vivo por estar sozinho. E mesma coisa, sozinho eu vou viver coisas que quando a gente está em um relacionamento, a gente acaba deixando passar, tá bom? Então é sempre esse pensamento do presente. O que eu posso viver hoje que não tem alguém comigo? Quais são as coisas boas que eu posso me promover? Porque quando eu tô com o outro, eu promovo muita coisa bacana. Então deixa eu promover pra mim também, né? Então a gente lembra sempre essa reguinha da independência, da dependência, e a gente precisa ficar no meio termo, sempre um equilíbrio, a interdependência, tá bom? Eu vou responder mais uma pergunta, que agora que eu vi que a gente já chegou no horário, tá bom? Tem bastante comentário surgindo, rolando aí, e às vezes demora um pouquinho pra abrir as minhas perguntas, fica travado. Ó, sobre essa aqui. Queria tanto que o meu esposo mudasse, mas se ele não quiser, ele não vai mudar. Se ele não quiser, ele não vai mudar, não é porque você quer que ele vai mudar. Dói, é foda, mas é a verdade. Inclusive você, se ele quer que você mude e você não quer, você não vai mudar. Você pode até mudar um dia, 2, uma semana, 15 dias, ficar sensacional a relação, mas daqui a pouco volta tudo, porque a gente só muda quando a gente chega num time, num momento em que a gente fala, porra, tô tendo prejuízo, eu preciso mudar. Quando a gente tem essa observação, quando a gente tem essa visão. Então, se ele ainda, para ele não é prejuízo, ou para ele tá tudo bem assim, ele não quer sair da zona de conforto, porque mudar a gente tem que sair da zona de conforto, entre outras coisas, não adianta você querer. Aí eu te falo o seguinte, por que não muda você? Não tô falando pra você terminar, não sei nem o que você gostaria que seu marido mudasse. Muda você. Se ele chega tarde, faz alguma coisa, sai você também, chama suas amigas pra fazer alguma coisa, vai na sua mãe, passa na sua irmã, faz uma academia, faz aula de alguma coisa, aproveita para ler, toma um banho longo, demorado, quente, gostoso, ouve sua música. Então assim, muda você. O que você pode fazer para isso que está desagradável para você, além de jogar responsabilidade nele? Além de querer que ele mude, o que é que você pode fazer? Aonde é que você pode agir por você? Por que é tão difícil a gente mudar? Porque toda vez que a gente muda, que a gente parte para mudança, a gente tenta, a gente pensa, a gente encara incertezas, inseguranças, é como se eu tô acostumada a fazer essa rota aqui, né, é automático, aí eu preciso inverter. E quando a gente inverte a rota, a gente não vai tão automático assim. A gente vai tendo umas derrapadas, umas engasgadas, o troço não é tão rápido, o negócio não flui, a gente tem que recomeçar, a gente acaba suando, a gente tem que pensar para fazer, enquanto a rota assim é automático, eu não penso, eu só faço. Então não é fácil. A gente não pode exigir a mudança do outro, né? A gente pode querer, ok, eu quero que ele mude.
mas eu não posso exigir para que aquilo tudo dê certo, seja só responsabilidade dele. Eu sou responsável por mim, então eu posso mudar, seja lá mudando as minhas atitudes ou seja lá abrindo mão desse relacionamento, dependendo do que está acontecendo nesse relacionamento. Só muda quem quer, não quando a gente manda, quando a gente implora, não, só muda quem quer, tá bom? E isso fica uma dica do fundo do meu coração para todos vocês sobre essa questão de mudança. Quando as pessoas vêm aqui com relacionamento abusivo, ou com relacionamento que eu já vi que não vai rolar e a pessoa também não viu, e ela sempre retorna com o relacionamento. A gente acha que vai dar certo e retorna, a pessoa não muda. Porque pra ela ainda não deu um negócio que ela tem que mudar, que ela tem que terminar, e eu não posso enfiar aquilo na cabeça da pessoa. Eu posso ajudar ela a ter um norte, mostrar o que eu enxergo, o que eu acho, quais as possibilidades que ela teria além daquilo ali. Mas eu não posso simplesmente enfiar lá o chip, mudou. Não mudou. Não vai mudar. Desistem disso, tá bom? Eu acho que dessa live fica a autorresponsabilidade, né? Falamos bastante disso. A autorresponsabilidade, seja lá do que for. Trabalho, relacionamento, amizade, situação, seja lá do que for. A autorresponsabilidade. Eu preciso fazer por mim e não terceirizar e não colocar essa responsabilidade nas costas dos outros. Por quê? Se nem nós conseguimos nos satisfazer com as nossas vontades, com o que queremos, com as nossas mudanças, como é que eu vou jogar a responsabilidade nas costas do outro? Entende? É a mesma coisa a gente querer que o outro nos satisfaça por completo, faça tudo por nós, nossas vontades, nananana. Como eu vou ficar frustrada? Eu vou ficar insatisfeita com esse relacionamento, porque o outro não faz, o outro não fez isso, o outro não supriu uma necessidade, o outro isso, o outro aquilo. Gente, pensa aí. Quantas coisas você deixa de fazer por você? Porque não dá tempo, porque você não consegue, porque você se sabota, porque você se procrastina, ou porque é difícil, ou porque dá medo, ou porque sei lá. Não podemos colocar essa responsabilidade nas costas do outro, tá bom? Então, se você quer mudança, tente começar por você, tá? Quem sabe a sua mudança afeta o outro e aí ele se sente prejudicado e muda também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, tá bom? Nos vemos no Instagram. Nos vemos semana que vem, na segunda-feira, em mais uma live, tá? E pra galera que entrou agora, não esqueçam que eu fiz o canal do Telegram. O link está lá na minha biografia, tá bom? Lá no perfil do Instagram. Espero vocês, tá bom? E no YouTube também sempre tem um videozinho novo. Toda semana eu coloco alguns lá, tá? E espero por vocês. Um grande beijo, se cuidem, boa semana, tá? E obrigada a todos pela companhia aqui nessa live agora. Beijão, gente. Tchau!